Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá para a segunda aula do CCNP, que é o de encaminhamento de pacotes. Hoje vocês vão aprender como funciona o Layer 3, aprender funções a mais do que o pessoal do CCNA estudou. Vamos estudar profundamente para prepará-lo para vocês para essa parte teórica de encaminhamento de pacotes. Lembrando para vocês, se inscrevam no canal, divulguem a cada 20 inscrições, de novo, vamos lançando mais uma aula para vocês. Obrigadão, bora pro curso! Então, pessoal, continuando agora com a nossa sequência de videoaulas com a aula 2. Agora nós estaremos falando de Packet Forwarding ou encaminhamento de pacotes. Por ser um material já maior, eu vou estar dividindo em duas etapas esse treinamento. Essa videoaula, a parte 1, comunicação de dispositivos de rede, e na próxima videoaula, a parte 2, arquiteturas de encaminhamento, tudo bem? Nessa parte 1 de comunicação de dispositivos de rede, em Packet Forwarding, encaminhamento de pacotes, vamos primeiramente relembrar aquele nosso velho e bom amigo modelo OSI. Todo mundo lembra? Camada física, camada data link, camada de redes, camada de transporte, camada de sessão, de apresentação, aplicação. Todo mundo lembra de curso? Se não lembra, já dou uma dica, dá uma revisada no material que vocês têm aí, porque isso já é pré-conhecimento para o que a gente está fazendo, é pré-requisito porque nós vamos estar estudando, tá? Obrigatoriamente. Lembre-se das PDUs, a gente já vai rever PDU também. Se você não lembra, já sabe que você está pendente nos seus estudos, que você tem que correr atrás. Por mais que você achou que conhecesse redes para partir para um CCNP, dá uma olhada se você não deve realmente já começar primeiro com estudar para CCNA, tá, pessoal? Na sequência, vamos imaginar o seguinte. Então a gente tem essa pilha no modelo OSI no micro A. E a gente vai ter uma outra pilha desse modelo OSI no micro B. A ideia nesse momento aqui é a gente entender como funciona essa comunicação através do modelo OSI. Como um micro conversa com o outro. Lembrando, pessoal, que o modelo OSI é diferente do padrão TCP/IP. A gente já vai dar uma olhada na diferença entre os dois. Mas nesse momento a minha preocupação é só relembrar vocês como que funciona essa comunicação entre um e o outro. A gente tem as últimas 3 camadas aqui: aplicação, apresentação e sessão, que no modelo TCP/IP são uma única camada chamada aplicação. Essa camada aqui, essas 3 camadas, elas vão gerar os dados, ou a tela do teu computador, o arquivo TXT que você está transmitindo. Vamos pensar, para simplificar, aquele arquivo TXT que você montou ali e está enviando. Um arquivo TXT simples, escrito "Oi mamãe". Você salvou ali e vai transmitir esse. Então, esses daqui são os dados que você vai transmitir. Aquele arquivinho escrito "Oi mamãe". Ele vai ser compactado, né, em um único arquivo, que a gente vai chamar daqui para frente de dados. Tranquilo até aí? Até aqui ele vai ser chamado de dados. Deixa eu até mudar aqui, ó. Vamos facilitar a nossa vida. Vamos pegar uma caneta. Então, daqui até aqui assim, né? A gente vai ter saindo daqui os dados. Eu vou pôr D aqui, vocês vão relembrar. Não é muito vergonhoso. Eu vou apagar isso daqui. Minha letra é maravilhosa, vocês vão ter que ficar no visual mesmo, tá? Então, aqui a gente vai ter os dados. Ele vai estar compactado e vai vir na camada de transporte. Essa camadinha aqui. O que a camada de transportes vai fazer? Ela vai segmentar esses dados que estão chegando
O que é segmentar, pessoal? Cortar, picotar em segmentos, em pedaços. Então aqui ele vai cortar em pedaços. Cada um desses pedaços a gente vai chamar de segmento. E em cada um desses segmentos, nesse caso aqui, a camada transporte vai colocar um cabeçalho. A gente já vai ver isso com mais detalhes. Vai colocar um cabeçalho. E nesse cabeçalho vai estar escrito, principalmente nesse momento, porta. Qual que é a porta? Ali, 80, porta 443. Quem não lembra disso já dá uma reestudada. Vou ficar falando isso o curso inteiro, quando é coisa básica. Deem uma reestudada. Vai colocar e vai montar o que a gente chama de segmento. Olha só, chegou um pacote de dados enorme. Ele segmentou esse pedaço, ou seja, cada segmento vai ser um dado, um pedaço daquele dado maior, daqueles dados maiores, e ele vai colocar um cabeçalho. Pôs o cabeçalho aqui que ele vai ter a porta, vou pôr um Pzinho aqui para vocês lembrarem. Vou pôr um D aqui, tá? É vergonhoso minha letra, mas vou pôr um D aqui de dados para vocês lembrarem, P de porta. Aqui na camada de rede, ele vai pegar o segmento, só que quando chega o segmento para ele, olha como é que é legal as camadas. Você pode projetar indiferente para qualquer uma das camadas, porque toda informação que vem da outra camada, ele trata só como dados. Então, tanto os dados segmentados como o cabeçalho do segmento, a camada redes, ela vai tratar como dados. Então ela vai pegar a camada os dois como dados, o cabeçalho de segmentos e os dados vai pôr como dados para ele, e o IP, ele vai, a camada de redes vai colocar o famoso IP. IP de origem, IP de destino. E a camada, isso daqui a gente vai chamar no famoso pacote. Lembra? Dados, segmento, pacote. E aqui na última camada, pensando no TCP/IP, aqui eu vou estar construindo o frame. O famoso frame. Onde eu pego tudo que chegou, também vou considerar somente como dados e vou colocar o cabeçalho ali do frame, ou também conhecido como quadro, tá? Também conhecido como quadro, frame ou quadro em português, frame em inglês. Mas ali eu vou estar colocando o quadro, o cabeçalho do quadro, que é o MAC de origem e MAC de destino. Vou colocar um M aqui, deixa eu apagar esse F. Seguir o padrão aqui. E aqui eu vou estar colocando o MAC. MAC até que dá para escrever, mais ou menos. O MAC. Entenderam essa sequência de encapsulamento? A gente já vai dar mais uma revisada. Só que aqui eu começo a transmissão. Aqui eu vou pegar na camada física, onde eu vou estar ter um cabinho de rede conectando um micro no outro aqui. Esse cabinho, o que é a camada física, pessoal? Camada física é a transmissão ali dos bits. Então aqui a gente vai ter os bits. Aqui vai ter os bits transmitindo de um para o outro. Chegou do outro lado, ele vai fazer o caminho inverso. Chegou no outro micro, no micro B. Primeira coisa que ele vai fazer, ele vai olhar o MAC de destino, ó. Ele vai olhar o frame. Essa primeira camada, ela vai abrir e vai olhar o MAC de destino. É o meu MAC de destino? É o meu MAC do meu computador? É igual, beleza, eu vou ler. Se não for, eu descarto, não tenho mais interesse nesse frame, nesse quadro. Pode ser também broadcast. Opa, FFFF. Opa, eu vou ler também, vou dar uma lida nele para ver se é para mim. Então aqui eu começo uma etapa que a gente chama de desencapsulamento.
Essa etapa aqui é encapsulamento. A gente está encapsulando os dados e os cabeçalhos. Já quando a gente está fazendo o contrário, a gente chama de desencapsulamento. Onde a gente vai abrindo o frames, ou vai retirando cada um dos cabeçalhos até que chegue aos dados originais. Um detalhe que eu tinha esquecido, na parte de segmentação em transporte, ele também ali vai indicar a sequência dos segmentos, qual que é a sequência correta para a remontagem, tá? Isso daqui quando a gente está falando de TCP. O DP não se preocupa muito com isso, a gente vai ver mais para frente, tá? Então ele vai ver, opa, o MAC é meu, o MAC de destino é o meu MAC, bateu, é meu. Tiro o cabeçalho do frame, que é o MAC de origem, MAC de destino, e envio para a camada superior. Camada superior, ela vai olhar o IP. Opa, o IP é meu? É, então vou desencapsular. Ah, o IP é de broadcast? Vou desencapsular, ou seja, eu tiro o cabeçalho IP e passo para a camada superior. Camada superior transporte. Qual que é a porta? Ah, a porta está correta. A sequência. Opa, tem que esperar o próximo pacote? Não tenho. O próximo segmento. E assim ele vai remontando os dados e envia para a camada final, que é a camada de aplicação. Então eu encapsulo e aqui eu desencapsulo. Tá? Pessoal, se ficou alguma dúvida nisso, revêem o material do CCNA, tá? Ou o que vocês estão estudando. Recomendo também aquele livro que era do Marco Filippetti, pessoal do CCNA, mesmo que for o 4.0, 4.5, pode dar uma estudada que essa parte tem toda lá, tá? Recomendo compra no Mercado Livre, aí em algum desses sites. O Estante Virtual também é muito bom esse livro, porque ele não tem mais novo, tá? Mas recomendo que lá tem uma explicação bem legal sobre tudo isso. Ou faça um curso de CCNA, pessoal, a iNet. Eu sempre vou indicar para vocês a iNet, para vocês fazerem um treinamento de CCNA. Muito bom lá o curso, façam com o Gilberto. Então, o que a gente estava vendo lá? Eu estava com a modelo OSI. Eu estava aqui trabalhando com o modelo OSI, para vocês entenderem. Mas eu estava comentando com vocês, lembra que o padrão IP é diferente, TCP/IP? As três camadas de aplicação, apresentação e inserção de TCP/IP fica aplicação, transporte permanece, internet vira rede e acesso à rede é o enlace e a física no mesma camada, tá? Sempre relembrando, pessoal, o modelo OSI é um modelo de referência, não existe um protocolo que siga 100% o modelo OSI, mas para todo desenvolvimento ele é usado como referência, porque facilita demais, tá, pessoal? Facilita muito. Relembrando rapidamente as PDUs, lembra os dados que eu falei? Que eu saio da camada aplicação, eu tenho os dados ali? Tenho aqui os dados? Então, quando ele vem para a camada transporte, ele vai segmentar os dados e vai colocar o cabeçalho do segmento. E aqui vira o segmento. O próximo, ele vai tratar... Quando a gente está falando da camada de redes, ele vai tratar daqui para trás como dados. Ele não faz alteração nenhuma. Para ele, aquilo ali é dados. O que está escrito ali dentro não tem serventia nenhuma. É a carga que eu estou carregando, indiferente o que seja. Se está certo, se está errado, não é aplicação, não é preocupação da camada inferior. Que nesse caso é os famosos PDU pacote, né? O pacote onde você vai ter o IP. E a mesma coisa faz a parte de data link. Daqui para cá é só dados para ele. É só dados. Eu não me preocupo com o que está sendo transportado. E coloca lá o cabeçalho do frame e o thriller, que é o rodapé lá, que vai ter o erro de CRC, vários checklists ali para você, para o computador fazer o cálculo para ver se está correto ou não.
e depois você tem na camada física o transporte, tá? Por que essa jogada? Pessoal, porque se você vai trabalhar só com redes, você não tem que se preocupar em deixar nada para outra camada. Já está tudo, você manda, você só se preocupa em desenvolver para a camada que você está trabalhando. Imagina um cara que desenvolve um software, se ele tivesse que se preocupar como funciona todas as outras camadas. Ele ficaria louco, que era o que acontecia na década de 70, começo de 80. Você tinha que se preocupar com tudo quando você estava com redes proprietárias. Agora não. Ele só se preocupa com dados. Aqui é padronizado esse item. Ou seja, ele só manda no padrão correto e já era. A preocupação daí para frente é com outras camadas. Perdão, outros desenvolvimentos. Beleza? E como que funciona quando a gente está trabalhando somente lá no encaminhamento de pacotes, encaminhamento de frames lá na camada 1? Como que funciona isso lá na camada de enlace de redes? Ele trabalha tudo pelo que eu falei, pelo MAC address. Pessoal, quem não lembra, recomendo dar uma olhada como que faz como que é gerado, como que é todos os itens referentes a MAC address, tá, pessoal? Como que funciona, onde você compra. Mas só para uma relembrada rápida, cada equipamento de rede tem um MAC address único no mundo. Teoricamente, ele não se repete em nenhum lugar do mundo, tá? Então, cada placa de rede lá, PC tem uma placa de rede, um MAC address só deles, o PC2 tem um MAC só dele e assim por diante. Como que o switch faz esse encaminhamento? Bem simples. Liguei o switch, ele vai subir uma tabela que a gente chama tabela MAC zerada, não tem nada, só tem a listagem da porta, de 1 a 24, vamos imaginar que esse switch tem 24 portas, então da 1 a 24 tá tudo zerado, não tem nada, informação nenhuma. Daí o PC1 quer falar com o PC2, ele envia um primeiro frame, quadro, para a porta 1. Ó como o switch é inteligente, recebi um frame com o MAC address de origem 001. Ele vai olhar ali no frame, opa, se a origem é 001, quer dizer que o PC1 tá na minha porta 1. E ele vai lá e já preenche na porta 1, na tabela MAC, o MAC address de origem. Porque ele sabe que origem. E lembra que MAC address, toda vez no frame vem MAC address de origem e MAC address de destino. Quem não lembrava disso, tem que estudar aqui, isso é básico. Aqui é uma revisão rápida, hein, pessoal? Sempre vou ficar perturbando isso com vocês. Coisa básica, eu só vou dar só um toque. Então eu já preencho, ou seja, eu já sei onde está o PC1. Só que eu não sei onde está o PC2. Eu acabei de ligar o switch. O que ele faz? Ele manda, replica para todas as portas. Para todas as portas. Então vai sair esse frame para a porta 2 e para a porta 3. Para a porta 3, o PC3 vai pegar o frame, vai olhar e vai olhar. Opa, mas o MAC de destino não é o meu MAC. Então ele já descarta esse frame e tô na dele. Já para o PC2 não vai chegar e vai estar escrito lá o MAC de destino, o MAC da placa dele. Então vai falar, opa, esse frame é meu. E ele vai pegar esse frame, vai fazer o tratamento que a gente já conversou antes. Vai falar, legal, beleza, vou responder. Vamos dizer que seja um ping. Vai responder com o PONG. E vai mandar um frame de volta para o PC1. Quando ele mandar esse frame de volta para o PC1, o switch vai ver, opa, olha ali, ó. MAC de origem chegando na porta 2. Então eu já sei que o PC2, que é o 002, vai estar conectado na porta 2. E ele vai olhar, ó, o switch ele sempre olha MAC de origem e MAC de destino. Ele olhou a origem para gravar a porta que ele está. E o de destino ele vai usar para encaminhar a porta. Encaminhar o frame para a porta correta. Quando ele não sabe, replica em todos.
Mas ele sabe, porque ele vai olhar na tabela MAC dele lá, opa, esse MAC está na porta 1. Então ele não replica para as outras portas e já manda direto para a porta 1. E a partir daí, toda a comunicação vai ser da porta 1 com a porta 2. E o restante da rede não vai estar vendo nada. Vai estar como se a rede tivesse desocupada. E isso que é a grande jogada do switch. A gente já vai ver o hub, mas a grande jogada do switch é justamente essa. Ele vai manter agora a comunicação. A comunicação vai ficar somente entre essas duas portas. E aqui para o PC3, vamos dizer que ele quisesse conversar com o PC4. Ia ser a mesma estratégia. PC4 aqui. Ia ser a mesma estratégia. O PC3 ia mandar para o MAC address do PC4. O primeiro aqui que enviar, o switch já ia gravar a porta aqui. Opa, já sei onde está. E ele, no primeiro, ele manda para todos, para ele saber, até que o PC4 responde. Ah, pá, PC4, você está na porta 4. Então já sei ter origem. E a partir daí a conversa fica somente entre esses dois. Entre essas duas portas aqui e entre essas duas portas. Como se fosse redes, entre parênteses, quase que segmentadas. Claro que o broadcast, tudo continua trafegando ou outros computadores. Mas você tem um melhor desempenho na rede. Referente a isso, porque as outras portas não ficam ocupadas. O que acontecia antigamente, que era no hub. Quando a gente fala de hub, a gente está falando de CSMA/CD. Esse era o protocolo padrão de transmissão do hub. Imagina que aqui eu tenho um hub com 4 portas. Lembra que o switch só transmite entre as portas quando ele conhece os dois, origem e destino só trafega entre os dois? No hub não. Se o PC2 aqui está transmitindo, o PCB, né, está transmitindo dados, esses dados estão sendo retransmitidos para todas as portas. Se ele está retransmitindo para todas as portas, os outros não conseguem falar enquanto o PCB não parar de transmitir. Esse era o padrão CSMA/CD. Um está transmitindo, os outros têm que esperar ele parar de transmitir. Quando o canal estiver desocupado, daí que nem o PC-C aqui que estava querendo transmitir, depois, quando ele, ficou mudo o canal, agora é minha vez de transmitir. Daí ele começava a transmitir e os outros ficavam esperando. Mas, professor, e se dois tentarem transmitir ao mesmo tempo? Acontecia? Acontecia, e é o que a gente chama de colisão. Vamos dizer que o PC-C e o PC-D quisessem transmitir ao mesmo tempo. Ia dar o que a gente chama de colisão. Aquela LEDzinho amarelo piscando direto no switch, era colisão. O switch ainda tem isso de colisão, tá, pessoal? Tem alguns momentos que a gente vai estudar ainda. Tem colisão. Mas no hub, quando você olhava no hub aquele de piscada amarela, que era colisão. Era momentos que não conseguia fazer transmissão. Daí cada um esperava um tempo aleatório para tentar continuar a transmissão. Ou seja, você vê, enquanto que no outro você tinha vários transmitindo ao mesmo tempo, porque só ficava entre as portas a transmissão, esses não. Você fica transmitindo em todas as portas ao mesmo tempo e te diminui a velocidade. Então aí vem alguns termos que a gente já falou, né? Domínios de colisão, e eu falei já de broadcast. O que é o domínio de colisão? Pessoal, quando a gente tem um hub, quando um transmite, não transmite para todas as portas, ele vai transmitir para cá. Imagina um PC1 transmitindo, ele vai transmitir para todas as portas, é um hub, isso aqui é um hub. Então, para todas as portas que você está transmitindo ao mesmo tempo, aquilo ali é um domínio de colisão. Então, o domínio de colisão aqui é essa parte aqui. Onde eu tenho essa transmissão. Eu tenho domínio de colisão? Sim. Aqui no PC4 eu também tenho.
Só que ele morre na porta do switch, porque o switch não vai repassar essa colisão para frente. O switch bloqueia, porque opa, não tenho transmissão ou tem erro nesse frame, eu não vou repassar para frente. Ele mata ali. Só que eu tenho o broadcast. O que é o broadcast? O FFF no MAC address ou no IP255. Aí, quando a gente tem o broadcast, mesmo quando chega no switch, o switch vai olhar lá e vai ver, opa, FFF como destino. FFF é broadcast para toda a rede de MAC. Então, dessa forma, ele retransmite para todas as portas do switch. Ele vai retransmitir, quando ele recebe esse FFF, ele vai retransmitir para todas. Então, aí, a gente tem um domínio de broadcast por causa do FFF, inclusive do IP também 255.255. Tá? Então, o roteador, ele bloqueia os limites de broadcast. E o switch, ele bloqueia os limites de domínio. Aqui. Beleza? Hubs versus switches. Por que a gente usa um ou usa o outro? Porque simplesmente os switches possuem domínios de colisão separados por porta, igual eu expliquei, cada porta é um domínio de colisão separado, aumentando em muito o desempenho da rede, porque vários micros conseguem transmitir simultaneamente. Os hubs compartilham o mesmo domínio de colisão, permitindo que colisões ocorram quando vários dispositivos tentam transmitir simultaneamente, que é o que eu falei. Toda vez que o hub transmite para todas as portas. Então, switches são mais eficientes em evitar colisões e melhoram a largura de banda, enquanto hubs podem resultar em um maior congestionamento e menor desempenho de rede. Quanto mais computadores em um hub, mais lento se torna aquela rede. Para o switch, continua de certa forma indiferente, daí é o backplane dele que vai dar essa limitação. Tranquilo? Vamos ver agora VLANs, pessoal. Como que funciona a VLAN? VLAN, imagina se eu tivesse uma empresa e essa empresa tivesse duas áreas, administração e financeiro. E essas áreas tivessem em 4 andares de um prédio, primeiro, segundo, terceiro e quarto andar. Se eu fosse duas redes separadas, eu teria que comprar 2 suítes para cada andar, para separar essas redes. Pensou o desperdício que seria isso? Então, quando a gente está falando de VLAN, eu aproveito um switch e faço uma configuração que eu vou dividir ele virtualmente em quantas redes locais eu quiser. Em quantas redes virtuais locais eu quiser. Quantas VLANs eu quiser. Então eu tenho, nesse exemplo, eu tenho a VLAN 1 aqui nesse switch, falando com a VLAN 1 aqui, ó. É como se fosse o mesmo equipamento, se fosse o mesmo switch. E detalhe, domínios de broadcasts diferentes. A transmissão que ocorre em uma não é visualizada pela outra, te aumentando, continuando o desempenho e aumentando a segurança. E a mesma coisa ocorre. Esses 2 computadores aqui ligados aqui, eles estão conectados com esse outro como se fosse numa única rede, como se fosse aqui, como se o switch tivesse dividido aqui no meio em 2 switches. Ele só está fisicamente grudado, mas virtualmente lá dentro ele está separado. Então isso é VLAN. VLAN é a gente dividir a rede em várias redes virtuais, redes locais virtuais, sendo que nenhuma fala com a outra. Para conseguir falar, teria que colocar um roteador. E na VLAN a gente tem 2 características, tá, pessoal? Quando a gente está falando de VLAN, a gente tem 2 características. Uma característica é as portas de acesso, são as portas de acesso, que são essas portas que são que o computador é conectado. O computador, o servidor, o host é conectado.
Essa porta, quando você olhar o frame é normal, não tem nenhuma alteração no frame, no quadro. Já eu tenho uma outra característica, eu tenho uma porta chamada trunk. Nessa daqui, quando eu olho o frame, ele tem uma característica diferente, o que a gente chama de tag. Ó, portas de acesso trabalham normal, só que como o switch sabe que essa daqui é a VLAN 3, ele vai transmitir ali somente os frames para a VLAN 3. Nessa daqui é VLAN 1, só os frames da VLAN 1. Mas como que ele sabe qual é qual cada VLAN? Você vai lá na porta, você vai identificar que essa porta aqui é VLAN 3. Então ele sabe que ali é só VLAN 3 porque você identificou na porta. Originalmente, no switch Cisco, todas vêm como VLAN 1. Tá? Mas você foi lá e alterou para VLAN 3. Então ele sabe tudo que chegar tagueado para VLAN 3 vai para essa porta. Só que como que funciona as portas de trunk onde todas as VLANs são transmitidas? Ali a gente tem uma coisa chamada tag, onde eu pego esse frame normal que está na porta de acesso, eu pego esse frame aqui normal que está na porta de acesso e eu vou taguear ele, ó. Eu pego entre o MAC de origem e o tamanho dele, eu vou abrir um espaço, eu vou colocar o que a gente chama VLAN tag, onde eu tenho o protocolo, a prioridade, se ele é um indicador drop, e o mais importante nesse momento, o VID, que tem 12 bits, que é o VLAN ID. Qual é a minha VLAN? VLAN 1, VLAN 2, VLAN 3, VLAN 4, VLAN 5 e assim por diante. Tá? Um detalhe, ele estoura, quando está no trunk, ele estoura o tamanho da MTU, tá? Então, se você ligar um computador normal numa porta trunk, vai dar erro o tempo todo, porque todos os frames que chegam para ele vão estar bugados. Porque ele olha, ele não vai conseguir ler, porque tem um tag. Para você ler, tem que ser uma outra porta trunk, tem que estar configurado como porta trunk, para identificar que aqui na VLAN, no frame, tem uma tag. E é assim que ele transmite na porta trunk. Na porta trunk ele transmite tagueado, tá? E como que a gente configura uma VLAN? Lembra, pessoal, que eu falei para vocês que eu não vou falar de... Aqui é só teoria, não é prática? Faz parte da teoria passar os comandos para vocês. Mas vocês vão ter que ir lá abrir um IVE da vida, um NSG3, o CML, que vocês contrataram e praticar. Eu vou passar o comando e vocês vão ter que desenhar, procurar laboratório, fazer arquitetura de laboratório e praticar. E nesse caso aqui, ó, a gente tem o velho e bom Enable, né, para habilitar no switch. Configure terminal. Entrou em configuração de terminal, como é que eu configuro a VLAN? Eu tenho que dar o nome da VLAN que eu quero. Então, VLAN 10. Então eu vou configurar a VLAN 10 no switch. Posso dar um nome. Ah, vou configurar VLAN 20. VLAN 20. VLAN 99. Ou seja, eu tenho que criar no switch todas as VLANs necessárias naquele switch. Beleza? Todas as VLANs necessárias devem ser criadas naquele switch para que você consiga adicionar na porta a VLAN que você quer. Então aqui eu adicionei as VLANs. Se eu quiser dar uma olhada nas VLANs criadas, eu posso usar esse show VLAN. Daí eu posso dar show VLAN brief, show VLAN summary, show VLAN ID, name VLAN ID. Para quem está usando o Packet Tracer, não vai funcionar algum desses daí, tá? Para quem está simulando no Packet, não vai funcionar, porque lembrando que o Packet é um simulador e você precisa de um emulador para você ter todos os comandos, tá? Então por isso que eu indico o IVE e o NSG3 lá. Configurou as VLANs. Ah, deu um nome VLAN 10. Deu nome administração. Eu preciso informar a porta de acesso quem quer, para que VLAN, lembra, para que VLAN ela vai ser. Lembra que de default, quando você liga o switch, todas as portas estão na VLAN 1. Então eu quero mudar uma das portas do switch para acesso, onde eu vou ligar meu computador, que é da administração, eu vou ligar lá na FAST 010. Então eu tenho que entrar na interface,
dá o comando switch port mode access. Aqui eu vou estar mudando ele de automático para acesso. Que o switch permite isso quando ele está na VLAN 1, mas todos estão opção automático. Eu vou estar mudando, avisando, ó, é uma porta de acesso. Então, switch port mode access. Daí eu tenho que falar, ó, switch port access. Ó, é uma porta de switch, o modo é de acesso e aqui a porta do switch é da VLAN 10. Então, a partir desse momento, somente frames com tag 10, de frame 10, da VLAN 10, vão ser encaminhados para essa porta de acesso. Só que como ela é uma porta de acesso, antes de transmitir, o switch retira a tag. E quando ele recebe nessa mesma porta, ele insere a tag de VLAN 10. E lá na eu posso configurar de outra forma? Posso, interface giga 01, e eu coloco através de access VLAN name e coloco um nome administração. Então eu posso fazer tanto pelo nome da VLAN, pelo número da VLAN, quanto pelo nome que vai funcionar. Tá? Portas de acesso, como assim eu verifico se elas estão em configuração? Pessoal, show RAM. Quando a gente dá o show RAM, você vai lá e vai ver, ó, Fast Ethernet e qual VLAN que ela tá, ó, e o modo que ela tá. Fast Ethernet, a VLAN e o modo que ela tá. Então você vai olhando para as VLANs, você dá um show run, você vai ver qual a configuração de cada porta está. E configuração de trunk. Como que eu configuro para que aquela porta seja trunk e transmita todas as portas simultâneas, todas as VLANs simultâneas por ali? Eu vou dar o comando switch port mode trunk. Eu entro na interface giga, que eu vou estar usando aqui, né, como trunk, na interface que eu quero, e dou switch port mode trunk. Assim eu vou transformar essa porta em trunk, ou seja, tronco, todas as VLANs são transmitidas ali. Como todas as VLANs são transmitidas ali, elas vão todas com tag. Tagueada. Tranquilo? Então, questionamento. Professor, mas por que eu não uso uma porta de acesso como porta de trunk? Porque eu teria que usar uma porta. Vamos imaginar que eu tenho dois switches. Os dois switches estão divididos. VLAN 1, VLAN 2. De um lado esquerdo, VLAN 1 e VLAN 2. Se eu não tivesse uma porta de trunk, eu ia ter que colocar um cabinho conectado em cada um. Eu teria dois cabos, um para cada VLAN, se eu não tivesse a porta de trunk. Só que o que acontece com isso? Se eu tiver três cabos, quatro cabos, 4 VLANs, então aqui eu economizo. Eu pego uma porta de maior capacidade normalmente e coloco aqui e configuro com trunk. Então morre essas outras conexões, porque ele sabe que essa porta aqui é tronco. Vai transmitir todas. E se eu for lá e criar mais uma, opa, automaticamente já vai para a porta tronco. Eu posso fazer limitações, posso dar um load. Vamos já ver aqui, ó. Posso dar um load para configurar as portas. Comandinho para verificar, show interface trunk. Vai aparecer todas as portas que estão interfaces e as VLANs que ela está adicionadas. Tá? Eu posso fazer limitação de VLAN por porta, tá? Mas antes eu vou falar da VLAN nativa, para quem não lembra. Isso daqui é coisa de herdado, pessoal. Dificilmente vocês vão ver, mas vocês veem a configuração nativa. Imagina o seguinte, eu tenho dois switches. Switch 1 e switch 2. Essa porta aqui é porta trunk, tá? Então ela tá transmitindo tagueada. Daí sabe lá Deus por que colocaram um hub no meio.
colocar um hub no meio e eu estou transmitindo aqui frames normais. Então, quando eu recebo nessas portas trunk um frame não tagueado, ó, eu recebi um frame não tagueado numa porta trunk. O switch ele automaticamente vai taguear ele com o que a gente chama de VLAN nativa, que você define qual é. Você vai taguear ele com VLAN nativa. Tagueia, opa, a partir desse momento a VLAN é 99. Então eu consigo fazer esse tipo de transmissão. Pessoal, eu vou te falar que já vai fazer 20 anos que eu não vejo isso. É uma das coisas herdadas, igual eu explicar hub para vocês, que vocês não vão ver hub, mas vocês acabam estudando por causa desses comandos que ainda existem, e a VLAN nativa é para isso. Um detalhe, a VLAN nativa deve ser a mesma para ambos os switches, tá? Se eu configurei 99 aqui, tem que ser 99 ali. VLAN, permissões de VLAN que eu também posso fazer, pessoal. Eu posso dar allowed. Quando eu dou allowed na porta de configuração do trunk, eu vou lá, ó, interface Giga Ethernet. Eu coloco lá switch port trunk. Não coloco switch port mode trunk para configurar ela. Switch port mode trunk. Eu posso fazer switch port trunk allowed e as VLANs que eu quero que trafegue. Ah, eu tenho 20 VLANs na minha rede, mas como lá eu só tenho 2 VLANs naquele switch, para que eu vou ficar transmitindo para aquele switch coisas que ele não vai usar? Só tem administração e financeiro lá naquele switch conectado. Para que eu vou transmitir operação, TI, coisas que não são utilizadas naquele switch? Então eu bloqueio. Então eu dou um allowed e vou permitir só VLAN 1 e 10. As outras não vai. É aí que você faz esse bloqueio para você melhorar o tráfego para aquela rede, para aquele switch, naquela porta de trunk. Tá? Tá corrido esses daí porque não é aula prática, é só teórica, tá, pessoal? Depois você se revém com calma, pega o comando, vai lá, vai praticando no teu IVE, hein? Como que eu vejo a tabela de MAC address? Show MAC address table. Então eu posso pôr address MAC address, dynamic, VLAN ID, cada uma vai exibir, tá? Brinquem bastante com show, tá, pessoal? Quando vocês estiverem fazendo os laboratórios de vocês, porque na prova do CCNP cai muita localização, cai também você identificar troubleshooting, você identificar onde é que está o defeito, tá? Olha o exemplo da tabela de endereço MAC que eu tinha falado para vocês. Lembra qual que é a utilidade? Saber em que porta tá cada um dos hosts. Então, ó, e ela também faz pela VLAN, tá? Quando você está fazendo configuração de VLAN, também vai ser, ó, VLAN 1, qual é o MAC address e qual a porta que está conectada. Chegou uma tag, opa, é VLAN 2, ele não vai mandar, mesmo que o MAC address esteja correto ali. Ele não vai mandar. E assim por diante. Essa é a tabela. Cada porta tem seu MAC address. Outro comando interessante, show interfaces. Daí você pode dar a interface que você quer, mais o comando switch port. Ali vai te avisar se o modo switch port está habilitado, qual o modo que ele está trabalhando, que é trunk, .1Q, os padrões, tudo você vai saber, os tipos de encapsulamento. As VLANs habilitadas, 2001, todas as VLANs estão. Ó, a VLAN default 1, todas as informações vocês vão ter aqui. Não tem VLAN de voz, ó. Então, esses são no comando que se dá quando se dá show interface, show interface, a interface e o switch port no final. Quando se dá show interface status,
Você vai estar lá o status de cada uma das portas de maneira simplificada, onde a gente vai ter porta, nome, status, conexão, tudo a gente vai ter de uma forma mais rápida, ó. Speed automático, tá 1000, 10, 100 mil, qual que é o tipo de interface, qual a VLAN que ele tá. Isso te facilita na hora de fazer um troubleshooting, tá? Facilita bastante. Ó, vamos lá, encaminhamento de camada 3. Agora vamos subir um pouquinho. A gente caminhou até agora, foi camada 2, certo? A gente estava falando de MAC address. E na camada 3, como que a gente vai fazer esse encaminhamento? Lembra do switch com duas VLANs aqui, ó? Eu tenho um switch com duas VLANs. Certo? Tenho duas VLANs aqui. E uma precisa falar com a outra. Aqui eu tenho um roteador de voz e um voz e dados. Então, tô todo mundo aqui conversando, falando, tá todo mundo ó, em cada um switch, ó. Esse daqui é VLAN 1 e esse daqui é VLAN 2. Um não fala com o outro, mas tem um cabinho aqui conectado pro roteador. E aqui no roteador cada um eu vou ter um IP e um range de IP configurado aqui. Lembra do gateway, do host, tudo? Quem não lembra, dá uma revisada no material de novo. Que isso daí não pega, não é CCNP, isso aí já é pré-requisito. Então eu vou ter os gateways aqui configurados. Então como que acontece? Vou transmitir. Vou fazer uma ligação aqui do telefone IP da VLAN 2 para o telefone IP da VLAN 1. O frame, quando ele sai daqui, ele vai sair com as seguintes orientações. MAC address de destino. O MAC address de destino é do meu gateway. Beleza? Aqui é meu destino. MAC address de origem. O meu telefonezinho IP ali. Então, quando o frame chegar aqui no switch, ele sabe que ele vai ter que encaminhar para essa porta que vai para o roteador. Mas ele nem sabe que é um roteador ali, tá, pessoal? Para ele é um host normal. Mas como que eu vou diferenciar quando a gente está falando de IP? Qual que é o IP de origem? Origem é o meu telefone aqui. Destino. Qual que é o meu IP de destino? O IP de destino é o meu telefone aqui. Esse é o destino da camada de rede, de internet. Destino. Então, aqui está o meu destino. Então, primeira lei de roteamento. O IP de destino e origem não mudam durante o tráfego no roteador. IP de origem e IP de destino permanecem do começo ao fim da transmissão, exceto quando você está utilizando NAT, mas isso é um item à parte a ser estudado. Mas, de padrão, não muda origem e destino do IP. O MAC address a cada salto vai mudar. Por que que vai mudar? Quando chegou o frame aqui, o roteador vai desencapsular o frame. Opa, esse MAC é meu. Então eu posso ler o pacote que está acima. Daí ele vai desencapsular o pacote. Ele vai olhar o IP de destino. Opa, mas o IP de destino não é meu. Mas eu conheço o IP de destino? Conheço. É saindo por essa outra porta aqui. É lá que está meu IP de destino. Então, ele vai encaminhar, o roteador vai encaminhar o pacote para essa outra porta. Só que, ó, ele encaminha só o pacote. Mas antes de sair, porque ele precisou desencapsular, mas antes de sair, ele precisa encapsular de novo para que ele saia como um quadro, como um frame. E quando ele encapsula de novo, qual que é o MAC address
de origem vai ser o dessa porta. Aqui vai ser o MAC de origem. Opa, deixa eu apagar aqui. Aqui vai ser o MAC de origem. Aqui vai ser a origem desse novo frame. Aqui vai ser a origem desse outro frame. E o MAC de destino vai ser o daqui também, o MAC de destino. Do meu computador. Do meu telefone que está recebendo a chamada. Porque quando chegar o frame aqui no switch, ele vai saber, opa, vai para essa porta que é essa MAC de destino. Então lembre-se, MAC vai mudando a cada sessão, a cada LAN que você vai pulando. A cada rede que você vai mudando o MAC de origem e MAC de destino. Mas o IP permanece o mesmo de começo ao fim, tá? Aqui explica melhor o roteamento de pacotes. Eu estou vindo aqui, ó, meu IP de origem, aqui, ó, IP de destino, 222, aqui, ó, PCB, a comunicação do PCA com o PCB. MAC de origem, aqui, MAC de destino é o do roteador, aqui, ó, MAC do roteador. Ele não precisa saber o IP, tá, pessoal? Não tem o IP. Por que que a gente coloca o gateway no computador? O IP do gateway no computador. Não é para ele saber o IP, é para ele saber para qual MAC ele vai mandar. Ele vai mandar um ARP para a rede, a gente vai estudar mais para frente. A gente vai mandar um ARP para a rede, uma requisição ARP. Quem quiser já dá uma revisada em ARP, que também é de CCNA. Todas as máquinas vão responder e ele vai descobrir que o IP tal, o IP do gateway tem esse MAC. Então, a partir daí desse momento, toda vez que ele for transmitir para um IP fora do range dele, ele vai transmitir para o MAC do gateway. Chegou no gateway, ele vai desencapsular a parte do pacote, para ver se o pacote, para onde vai o pacote. Por quê? Se só tem duas portas, beleza, tem duas portas, ele, entre parênteses, saberia que vai para outra. Mas e se tivesse 3, 4 redes conectadas aqui? Então ele precisa ler o pacote, ver qual o IP de destino, qual a rede de destino, e ele vai transmitir para aquela rede. E quando ele vai retransmitir, o pacote permanece o mesmo. Mas o MAC, ele altera. O MAC daí vira o MAC de origem, o do roteador, e o MAC de destino, o computador. Porque se eu colocar o MAC de destino, a outra máquina aqui, ele não sabe onde está. Está em outro local. Ele nunca vai chegar lá porque está em outro domínio de broadcast. Os computadores, eles só sabem a rede deles, os computadores que estão na mesma rede, pelo domínio de broadcast. Fora desse domínio de broadcast, eu não sei o que está naquela outra rede. Então, se eu tiver 10 computadores conectados aqui nessa rede aqui, e 10 nessa, esse computador aqui só consegue saber os IPs e MAC dessa rede, automaticamente. Dessa outra ele nunca vai saber. Então, para cada rede eu tenho MAC de origem e MAC de destino, e essa troca é feita normalmente pelo roteador. Como que eu atribuo um IP então para esse roteador, aquele famoso IP do gateway? Eu vou na interface, que eu vou configurar no roteador, e lá eu dou um comando chamado IP address 10.10.10.1 e a rede. E eu posso pôr um IP secundário lá também, tá? E coloco também um IPv6 sem problema nenhum, tá? Só dá o comando. Pessoal passando na rua aqui. O IP secundário. Só que isso daqui é quando eu estou trabalhando sem VLAN. E se eu estiver trabalhando com um VLAN e ali no meu roteador vai uma porta trunk? Eu vou criar o que a gente chama de subinterface.
subinterface, onde eu vou dar, em vez da interface giga00, eu vou colocar o comando ponto e a minha subinterface, ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4, ponto 5, ponto 6, ponto 100, ponto 10. De padrão, pessoal, a gente usa o número da subinterface com o mesmo número da VLAN, tá? É indiferente. Se você colocar subinterface 1 para VLAN 20, vai funcionar. Mas a gente, para padronizar e facilitar, você coloca o mesmo IP, é bom você colocar o mesmo número da subinterface com o número da VLAN. Porque aqui, quando você vai lá e dá encapsulation.1q e o número da tag, é que você vai estar definindo que aquilo lá é VLAN 10. Tá? Quando eu faço isso, é que eu estou definindo como a VLAN 10. E daí eu vou lá, posso identificar qual é o IP dessa sub-VLAN, IPv6. Aqui no int02, eu vou fazer ó, interface 20, subinterface 20, com .q20. Ou seja, eu estou configurando ali a VLAN 10 e VLAN 20 nessa subinterface aqui, que é a giga00. Então, se eu configurar no switch uma porta trunk, e dessa porta trunk eu configurar nessa giga00, se tiver transmitindo as configurações, as tags das VLANs 10 e 20, ele vai ler, e se tiver que transmitir de um quadro, de uma rede para outra, ele vai estar transmitindo. Ele vai estar fazendo roteamento de frames e pacotes entre uma e outra. Pessoal, no switch a gente também possui uma interface virtual, a SVI, tá? A interface virtual, Virtual Interface. Como que eu configuro ela? Eu vou fazer o comando interface VLAN dentro do switch. Ó, lembra que a gente tem lá o comandinho VLAN sem a interface. Ali eu estou configurando as VLANs que aquele switch conhece. Quando eu vou lá do interface VLAN sem, eu vou estar criando uma interface de VLAN dentro do switch. E lá eu posso colocar o IP, address e o... Tem que lembrar de dar um no shutdown, tá? Por quê? Porque essa é a interface de configuração que a gente normalmente utiliza para configurar o switch, para gerenciar o switch, tá? Ali a gente chama de SVI, tá? Para quem já ouviu falar de switch layer 3, como que a gente altera o roteamento do switch layer 3? Quando você liga o switch layer 3, ele normalmente está trabalhando como switch e não como layer 3. Então, para que eu consiga trabalhar com uma porta, eu tire ela de configuração de comutada para pacote, para roteamento de portas, eu tenho que, da mesma forma, vou lá na porta que eu quero mudar, dou o comando no switch port. Eu vou tirar a configuração de comutada da porta. Lembra que eu dou switch port, mode access, switch port, mode trunk, switch port access VLAN tal? Eu tiro esse comando, eu dou um no. Para quem já está acostumado com comandos, no quer dizer, você nega aquele comando, ele vai desabilitar aquele comando. Então eu estou desabilitando o switch, então automaticamente ele vira uma porta de roteador, uma porta layer 3, e ali eu posso configurar o IP para fazer o roteamento. Lembre-se sempre de dar um no shutdown, tá? Para visualizar as configurações, comandinho show IP interface brief, show IPv6 instant brief, interface brief, tudo isso te facilita para você ver essas configurações. Show IP interface brief, exclude, aqui a gente colocou sem sinal para ficar só as ativas. E show IPv6 show IPv6 interface brief, perdão. Estou misturando os comandos. Ou seja, aqui já te facilita para você ver as configurações que você fez, tá? Pratiquem esses comandos. Voltem, vê com pausa, dá pausa no vídeo, pratiquem e utilizem esses comandos. Tá? Pessoal, a primeira parte já foi. E na próxima aula agora, a gente vai fazer a de encaminhamento de pacotes. Tá? Parte 2 no próximo videoaula, tudo bem?
Bons estudos, pratiquem. Já tem bastante coisa para vocês revisarem, que eu sei que a maioria que viu aqui não lembrava de MAC address, não lembra de ARP, não lembra de IP. Deem uma revisada no material e obrigado por estarem aqui participando com a gente dessas videoaulas. Pessoal, brigadão aí por terem acompanhado a segunda aula, encaminhamento de pacotes. Não esqueçam de divulgar e pedir para o pessoal se inscrever. Mais 20 inscrições eu lanço a aula 3 para vocês. Brigadão por estarem participando dessa iniciativa.